Conselhos dos oráculos para o ano de 2026, separadinho mês a mês. Eu estou aqui com 15 dos meus oráculos e também o oráculo dos signos. Então a gente vê aqui conselhos, direcionamentos, possíveis previsões e os signos que estão se destacando para cada um desses meses, desses conselhos. Lembrando que esse atendimento e muitas outras consultas estão disponíveis de maneira particular. Então, se faz sentido, você vê alguma coisa aqui que faz sentido levar para o particular, pode me chamar lá no WhatsApp e a gente combina a sua consulta, tá? Lembrando que esse vídeo é gigantesco, ele não cabe em todas as redes sociais. Portanto, a plataforma que permite hoje um vídeo grande como esse é o YouTube. Então, se você quer ver esse vídeo completo, é só você ir lá e aproveita para me seguir, é claro. E aí tem muitos conselhos que são, sei lá, de agosto, setembro, de março e julho e que estão servindo para o seu momento atual. Por mais que eu esteja separando aqui mensalmente, conselhos são atemporais e podem fazer sentido para você em qualquer momento da vida e em qualquer tipo de situação e relação. Sem mais delongas, bora ver o que os oráculos trazem para o nosso ano. Começando do começo, claro, mês de janeiro, a gente tem Seres Trovão, que é potencial de energia. Essa carta te convida a usar a sua energia de maneira inteligente. Janeiro, sim, tem muitas coisas para resolver, muita coisa do fim do ano que pode ter ficado pendente, algumas limpezas tanto espirituais como da casa mesmo. Potencial de energia não nos falta a partir da espiritualidade, que possamos nós direcionar isso de uma maneira inteligente para poupar o nosso tempo e para fazer com que as coisas caminhem conforme a gente quer. Não usar a nossa energia para os outros, né? E aí em seguida nós temos a Juíza, e eu sinto duas ambiguidades aqui, aliás, uma ambiguidade que é tanto você sendo julgada no mês de janeiro, como também a necessidade de você julgar os outros. Não o julgamento do que o outro está fazendo certo e errado, mas o julgamento de quem é que está na minha vida, quais são as ações que eu quero esse ano, quem eu quero próximo de mim, e às vezes julgar sim uma pessoa pelo que ela tem feito com você, pelo que ela tem feito dentro de um trabalho, por exemplo, né? E aqui nós temos regue o seu jardim, nutrição, cuidado com o corpo, ternura e descanso. Você veja que a gente falou de potencial de energia ainda há pouco, né? E aí a gente tem uma energia, o outro polo, que é o descanso. Às vezes a gente não se permite parar. Como é que foi o teu 2025? Você se permitiu ao descanso, e descanso não é ficar deitado no sofá mexendo no celular, tá? Ou na cama, ou sei lá, descanso verdadeiro, descanso junto à natureza ou fazendo uma atividade que realmente te recarrega. Janeiro, e aliás, para a vida, né? Seria a ideia. E a gente tem alguma coisa nova. Não esperemos só que a espiritualidade nos traga as coisas novas. Que sentido é esse? O que é que você pode fazer de novidade? Você veja que essa mocinha, ela tá com umas roupinhas, tadinha, bem zoadinha, arregaçadinha, e ela tá abrindo uma coisa nova. Sabe o que me vem muito também? Que às vezes na nossa casa, a gente deixa os melhores talheres, copos e pratos para quando vier uma visita, né? Ou a gente dedica aquele perfume só para ocasiões especiais. Hoje é uma ocasião especial, amanhã é uma ocasião especial, todos os dias são ocasiões especiais. Não espere o melhor momento para usar uma louça ou para usar uma loção corporal. Se mime, né? Veio junto aqui, ó, nutrição, cuidado, descanso. Universo, nós somos todos poeira cósmica, né? Em janeiro talvez seja o convite de não entrar em todas as batalhas e não estar certo em todas as batalhas, porque no fim das contas, todo mundo vai embora daqui. No fim das contas, né, todo mundo que sabe o sentido da vida, o que tá fazendo. Então, às vezes a gente se mete nos momentos, numas energias que não tem nada a ver e fica passando mês, ano em discussões que não nos elevam, né? E aí a gente tem a fogueira, uma carta que pede e, aliás, fala da necessidade de reflexão e meditação. Talvez você não tenha tido o tempo, sei lá, no fim de 2025 para pensar nos seus atos, nas suas questões, mas em qualquer mês do ano, em qualquer momento, é o momento de refletir em solitude, aliás, não refletir com os outros, o que é que você está fazendo, aonde você quer chegar, sempre essa reavaliação do que a gente quer, do que a gente fez, do que a gente pode consertar e melhorar de repente, né?
O espírito dos animais vem o cisne, é uma energia de amor. Olha, começar o ano já numa energia de amor. Se provoque ao amor, né? Se provoque à reflexão, se provoque às coisas novas, ao descanso. Então, como é que você pode estar nas suas relações, nos lugares em que você dá amor, em que você recebe amor? E por mais óbvio que isso possa parecer, quantas vezes durante o ano, os anos passados também, a gente não esteve se provocando, no sentido positivo, lógico, a amar, a receber amor, não é? E aqui do arcanjo Metatron a gente tem conquistando, né, se sobressaindo a uma energia de medo. Se provoque no mês de janeiro, se for uma coisa pequena, a fazer algo que, sempre tive medo de falar isso ou de tomar essa decisão. Janeiro é o momento. Então talvez seja o convite para falar com alguém ou fazer uma atividade, se inscrever em alguma coisa. E caso o medo seja uma questão mais, como se fala? Mais espiritual, que ela não é tangível, você pode, em janeiro, de repente, ir atrás do profissional para te ajudar a olhar esse medo. E se fizer sentido para você olhar no tarô ou em terapia, eu estou aqui disponível para você, tá? Esse aqui é do relacionamento, se merece o amor. Eu falei ainda há pouco, né, com o cisne e com outras cartas, puxei esse mesmo conselho. Você merece amor, você merece ser amado, você merece ser amada. Se não é isso que está acontecendo nas suas relações e nos lugares que você está, o que você está fazendo da sua vida? Tá bem reflexivo já esse janeiro, né? E aí a gente vem com estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Pense o seguinte, seguir a sua intuição, seguir o que você realmente quer fazer na vida, faz com que você honre você e seus ancestrais. Muitos deles não puderam ter o que você tem, fazer o que você fez ou conquistar o que você vai conquistar. Então siga a sua intuição, siga as suas vontades, justamente para honrar quem não teve essa oportunidade no passado. E a nossa erva de poder, capim-limão, esse é o momento de focar sua energia, sortes, bênçãos e vontade. Se fizer sentido para você, um chazinho frio, né? Porque janeiro tá quente ainda. Ou se conectar com essa erva, tá bem? E aí a gente tem a caixa, sua orientação é divinamente guiada. E eu já quero puxar esse aqui, ó. Renúncia ao conhecimento. Janeiro é o momento da gente deixar algumas crenças e algumas coisas que a gente está engessado na vida. A maneira como a gente faz, como a gente fala, como a gente se joga para o mundo. Talvez seja o momento de reformular algumas coisas que a gente deixou acontecendo de maneira engessada ao longo do tempo, que os nossos ancestrais fizeram ou falaram, ou coisas que fizeram sentido para eles, mas não para a gente, não mais, tá? Então é hora de angariar novos conhecimentos, sejam eles filosóficos, religiosos ou dentro da sua área de atuação, qualquer que seja a área. E por fim, a gente tem o jardim, uma energia positiva que também o grande conselho é estar com pessoas, divertimentos, celebrações. E parece que é viver no Alice, né? País das Maravilhas. Mas se a vida não for pra gente se provocar a sentir prazer, a sentir amor, a sentir carinho, essa afetividade, tanto conosco, com as pessoas que a gente ama, como também em trabalhos voluntários, o que a gente vai fazer? Né? Então aqui um conselho de como a gente poderia ir. E aqui os signos que estão se destacando no mês de janeiro, Peixes, Câncer e Áries. Não que os outros não tenham importância, tá? Mas aqui alguns dos conselhos que a gente viu, esses signos podem estar se relacionando com você, ou se você é desses signos, preste mais atenção nesses conselhos. Lembrando que nós temos os 12 signos no nosso mapa astrológico. Então, esses são os que destacam. Então, se você tiver ainda conhecimento do seu mapa astral, você pode ver, né, por exemplo, em Áries, qual é a casa que cai em Áries para você. E aí você olha os conselhos e essa casa possivelmente está sendo ativada com esses conselhos. É um papo um pouquinho mais para diante, mas também é possível que seja assim. E a gente começa fevereiro com Sacola de Talismãs, que fala de aliados e de apoio. Aliás, já vou dar o spoiler que outras cartas também estão falando de comunidade, de apoio mútuo. Então, o grande conselho é, a gente fala de talismã, objetos da sorte, é claro que você pode contar com isso. Quais são os objetos que você pensa trazem sorte? É um cristal, é uma pedra, é um anel diferente, é uma blusa que você se sente muito bem, te traz sorte. Fevereiro é o mês de usar, talvez seja também por conta do carnaval,
Mas para além dos talismãs e dos objetos materiais também, quais são as pessoas que você pode se apoiar e quais são as pessoas que você pode transmitir apoio? Fica a dica. A gente tem a contadora de histórias, e eu senti duas coisas aqui. Primeiro, que talvez você tenha que se explicar muito em fevereiro pelas questões que nos acontecem, talvez dá satisfação, mas eu tô sentindo muita gente, querendo contar papo para você em fevereiro. Preste atenção, cuidado, separe o que é joio e trigo, o que é verdadeiro e o que não é. Conte com o seu coração, com a sua intuição para saber diferenciar. E aí a gente tem aqui, você tem amor, energia de Hadarian, codependência e limites. Muitos limiares aqui. Primeiro, a gente pode se apoiar, a gente deve se apoiar, mas não depender um do outro, nem permitir que os outros dependam da gente e nem depender dos outros. Com exceção óbvia de idosos, de crianças, de pessoas financeiramente que nesse momento estão atrelados a nós. Mas a pessoa tem plena e completa capacidade de se virar. Beijo, tchau, te amo, te adoro. Tamo junto, mas cada um no seu caminho. Porque senão vira bagunça, o amor deixa de ser amor e ele começa a ser dependência mesmo, né? Apenas amor, só amor. Em fevereiro a gente tá falando disso, mas em janeiro também a gente falou de amor, de estar conectado, de se amar, de amar as pessoas, e não é sair amando deliberadamente, né? Mas amar as pessoas que fazem sentido, seja até dentro de um voluntariado. E eu recomendo para você o Anjos da Leste, Sonhos em Movimento. Tem tantos outros lugares, asilos que você pode fazer voluntariado. Só amor. Como é que você pode ser só amor? Fevereiro e na vida, né? Não só. E aí a gente tem confiança, vem com o tempo e a prática. Ninguém nasce pronto, ninguém é expert de um dia para o outro em alguma coisa. Hoje eu tô falando aqui para você com todo esse aparato, mas um dia eu nem sabia o que era carta, o que era oráculo. Eu comecei, eu estudei, aqui estou, continuo estudando e eu tô dizendo isso para você porque a gente tem que começar de algum lugar. Então, começa, vem com a confiança, vem com o tempo. E não que eu seja a confiante, tá? Aquelas assim. A gente tem a montanha aqui que eu vinha falando para você dessa questão de contar com os outros, né? De termos aliados. Fevereiro, talvez, as coisas que nos aparecem, os desafios que se apresentam para nós sozinho é muito mais difícil. Então, é um outro convite para estarmos em família ou talvez nas nossas amizades, fazendo alianças dentro dos nossos trabalhos para poder enfrentar alguma questão ou alguma dificuldade. E a gente tem o Lizard, que é uma energia, aliás, uma necessidade, um conselho de se adaptar aos ambientes, não por falsidade, mas é claro que o seu comportamento dentro de uma praia é uma coisa, no ambiente corporativo é outro, na casa da sua avó é outra. Então, preste mais atenção qual é o seu lugar e qual é o seu melhor comportamento diante dos eventos e das situações e dos lugares que você caminha, tá? No mês de fevereiro. E aí a gente tem o ar, voe livremente. Talvez muitos de nós sentimos a necessidade de finalmente tomar uma atitude ou se livrar de alguma coisa, né? Sentir essa liberdade, uma ação que talvez tenha vontade de ter sido tomada lá em 2025, não aconteceu e agora de repente é em fevereiro que você está fazendo isso, né? Então é o convite aqui, o que é que você pode fazer para se sentir livre, para se sentir voando livremente igual passarinho aqui. Abra sua mente às coisas, né? O nosso externo podem ser diferentes de como a gente imagina, de como a gente está projetando. Essa carta é um pouquinho perigosa no sentido de o quanto a gente projeta, o quanto a gente cria expectativas em situações e pessoas que não vão nos retornar ou que nos retornam de uma maneira totalmente diferente. Então, talvez a comunicação seja uma grande aliada aqui também para não ocorrer grandes frustrações, né? E a gente tem aqui espelho guardião, tome tempo para refletir. Acho que a reflexão ela é válida, a meditação diariamente, não só no mês de fevereiro. Aliás, janeiro caiu isso também. E ver as coisas de um ângulo diferente, possivelmente de um ângulo mais longe, né? Mais distante. E possivelmente ver as coisas de um ângulo mais distante, né? Se você estivesse aconselhando alguém numa situação como a sua, o que é que você diria, né? E a nossa erva é coca. Conecte-se com os espíritos aliados. Silêncio, contemplação e energia. A gente viu em vários momentos, cadê aqui as cartas? Né, estarmos com pessoas que nos ajudam, estar com as pessoas de verdade. Se você diz para mim, Jéssica, eu não tenho ninguém para contar, o espiritual é a saída.
talvez uma terapia, um profissional que possa te guiar, que possa te ajudar e te apoiar, não é? E a gente tem aqui confie no incômodo, o que esse sentimento de incômodo está tentando te dizer. Muitas vezes, quando os incômodos nos ocorrem ou se apresentam, a gente tem a mania de jogar para debaixo do tapete, fingir que não está vendo ou fazer de tudo para aplacar aquele incômodo, quando na verdade dar total e completa atenção para o incômodo faz com que a gente compreenda o que não está interessante na nossa vida e fazer alguns ajustes. Claro que falando aqui, teoricamente, é muito mais rápido e muito mais fácil. Mas quando a gente começa a dar atenção para esse incômodo, as coisas podem começar a mudar positivamente, inclusive ao nosso favor. Os portões do inferno, fevereiro talvez tenha alguns momentos aí de desafio, eu acho que é por isso que tantas cartas vieram nesse aconselhamento da gente estar com as pessoas que faz sentido e que nos apoiam, né? Mas é normal, né, gente? Mundo, vida, que aconteça isso. E aqui a Casa dos Pássaros, uma carta que sobretudo fala de boas notícias, mas quando cai essa carta, sabe o que eu digo? Que sejamos nós os portadores das boas notícias, elogiando, falando bem das pessoas, apoiando pessoas, estar com elas, né? Falando, meu, faz isso mesmo, vai com tudo. Exemplo, né? Porque quando a gente é portador de boas notícias, a gente está passando uma mensagem muito forte para o universo e é claro que isso volta pra gente, né? Os signos que estão se destacando no mês de fevereiro, Peixes, Escorpião e Sagitário. Não que os outros não sejam importantes, mas pode ser que aqui dentro dos conselhos que a gente viu eles estejam se destacando mais, ou mesmo você está lidando com essas pessoas dentro desses conselhos nesse mês, tá? E começando o mês de março, a gente tem Escudo do Sul, que fala de inocência e criança interior. 2 conselhos possíveis. Primeiro, prestarmos mais atenção nas crianças ao nosso redor, não só trazer tela para todo mundo para poder ter um momento de paz, mas prestar atenção nos sinais que elas nos dão, tanto positivo para serem ainda mais apoiadas, como um pouco tensos que talvez pedem a nossa atenção. A gente tem a Caçadora da Imaginação e eu já vou puxar aqui, ó, pensando no todo, que é energia das Pleiades, visionário, ideias inspiradas. Estou lendo para você as frases que estão aqui, tá? Essa dupla traz para nós essa provocação às novas ideias, que podem chegar naturalmente, ou ideias que já estão aí borbulhando dentro de nós e que talvez seja o momento em março de trazer à tona. Tem outra carta que, aliás, já dando spoiler, em março está começando algo grande, talvez seja o início de um projeto de grande escala, de grande porte, ou o momento de colocar no ar mesmo, né? Porque aí passou as desculpas, né? Ai, depois das festas, ai, depois de janeiro, ai, depois do carnaval. Pô, já passou tudo, né? Vamos fazer o que precisa? Sabe assim? E a gente tem aqui, tipo, escutando uma música, já é comprovado, inclusive cientificamente, que as músicas, e principalmente cada um tem a sua, né? Que alguns sons trazem para nós uma mudança imediata de estado interno. Então esteja conectado às músicas que te fazem bem, né? Inclusive tem no YouTube um monte de meditação para deixar rolando de fundo, assim, as musiquinhas legais, um som de cachoeira, de natureza, enfim, que fizer sentido para você. E aqui a gente tem princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Essa carta é uma provocação de não esperarmos nada de ninguém, não no sentido de orgulho, mas se eu quero uma coisa, eu vou lá e faço, eu vou lá e compro, né? Porque às vezes depender demais do outro, teve um mês passado, acho que foi janeiro, que já tinha uma energia de dependência, né? Então, você pode fazer isso que você está esperando que o outro faça por você, tá? E a gente tem a península, é o spoiler que eu vinha dizendo para você, né? Que as ideias, e em março começa algo grande, possivelmente. Começa, tá, gente? Não é que desenrola tudo, não. E a península é esse momento mesmo, onde eu olho e falo, tem coisa para fazer. Nossa Senhora. E é isso, ó. Se joga e vai mesmo. Março é o momento. E a gente tem a ostra, que a gente tem algumas variações. Você pode ser presente e estar presente para alguém, no formato de presente. Receber presentes também, ou se revela em março uma oportunidade de muito valor, que eu também quero que seja tudo, aliás, isso aqui, né? E aqui a gente tem finais, você está bem, você está seguro, está tudo certo. Em março se encerra algumas coisas, aliás, é a mudança do ano novo astrológico, né? Então pode ser que esteja ligado a alguma coisa astrológica também. Mas março, alguns encerramentos e está tudo bem, já é hora de encerrar. Em seguida, a gente tem paixão, deixa que o seu corpo, a sua alma, a sua alma, né, cante de alegria o seu coração, é isso mesmo. Talvez seja março o momento de tomar uma decisão que faz o nosso coração cantar, a gente se mexer,
para quem estiver no contexto, pode ser a chegada de uma pessoa que abala as estruturas, né? E aí a gente tem a guardiã da proteção. No mês de março a gente pode abaixar um pouco a nossa guarda e espiritualmente estamos sendo assegurados. Mas olha, veja que em seguida vem pimenta malagueta, que está escrito aqui. Algo deve ser quebrado. Feitiços, magia e poder. Qual é o combo dessas cartas? Você não precisa ficar se protegendo e se explicando para ninguém, mas seria de bom tom que você fizesse movimentos espirituais, meditações, orações, rituais, enfim, por pedidos de proteção para a espiritualidade. Pediu, recebe. Não precisa ficar o tempo todo também fazendo não, tá? E aqui a gente tem quebre a corrente, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Quanto que eu falo disso, né? Muitas das nossas ações, nosso modo de ser, falar, se jogar no mundo, a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro, os nossos padrões de relacionamento, grande 98, 99% vem da nossa ancestralidade. Por mais que conscientemente a gente queira falar diferente, eu fico com raiva, né? Independente disso, a gente pode estar só repetindo alguns padrões desse povo que veio antes da gente. E se tem alguma coisa que não faz sentido, é hora de quebrar a corrente em março. Pode ser o momento que você vira a chave de algum comportamento seu, ou o convite, né, de começar a olhar um padrão que se repete tanto na sua vida, que talvez seja interessante de olhar dentro de um processo terapêutico, por exemplo. E aí a gente tem meditação, como é de praxe, tem sempre uma cartinha aqui falando dessa introspecção, de meditar. E aqui a meditação não é para auto-martírio, mas a meditação, talvez se você nunca meditou, meditar só para perceber o quanto nossa mente é barulhenta. Se você já tem algum contato com a meditação, a gente começa a acalmar os pensamentos, começa a organizar e talvez entrar num estado de mais calmaria e de tomada de decisões mais consciente. Se você já é avançado na meditação, talvez março seja o momento de alguma evolução espiritual ou mesmo alguma vivência espiritual de um grande porte. E é claro que eu gostaria muito que você me contasse também se isso acontecer. E aí a gente tem a Lua, uma carta que pede o nosso olhar, pode até estar conectado aqui, né? Para a nossa intuição, para o nosso interior, para a nossa espiritualidade, nos conectarmos com essa mediunidade que todo mundo tem, cada um do seu jeito. Em março talvez seja esse momento, né, de introspecção para avaliar como que a minha mediunidade está se manifestando e desenvolver isso. Não necessariamente num primeiro momento para os outros, né? Mas para me entender melhor, para entrar nesse autoconhecimento e se fizer sentido começar a usar essa intuição a favor dos outros, né? Os signos que estão se destacando nesse mês, Virgem, Câncer e Aquário. Não que os outros meses não sejam importantes, esses signos podem estar mais, né, conectados com esses conselhos que a gente viu. Pode ser que algum desses conselhos aqui você esteja lidando diretamente com um desses signos. E se você é desse signo, você preste mais atenção, lógico, nesses conselhos. A gente começa com o cachimbo, uma carta que fala de meditação e interiorização, que fala de oração e paz interior. Aliás, tem outras cartas que vão trazer isso pra gente. Aqui a torre, não aquela pesada que a gente fala no tarô. Desconecte-se e relaxe um pouco. Tem mais uma xícara de chá, aterre-se, ou seja, tem algumas cartas que estão pedindo para nós o descanso, a reavaliação interna, aqui com algumas diferenças. Presença plena, né, que esse mês a gente preste atenção, sabe fazer tudo no automático? Cozinha automático, come automático, vê série automático, sai automático, né? Que a gente esteja mais presente. E estar mais presente significa tomar atitudes mais conscientes, sair de ansiedade ou deprê, né? Deprê do passado ou ansiedade com o futuro. Esse aqui é uma carta que fala mais do autocuidado, né? Então, quais são as ações que você pode tomar para estar bem, relaxadinho, gostosinho, é uma comida, é uma ação. E aqui, espiritualmente falando, se você gosta de cachimbar, boa sorte, pode ser por aí. Gosta de ritual, do ayahuasca, ou de cerimônia do cacau, ou mesmo a sua missa, o seu culto, o seu babado semanal também, vá em frente, tá? E aí aqui a gente tem divino masculino, e aliás tem outras cartas que trazem também para nós o equilíbrio do masculino e do feminino, e isso quer dizer internamente, né? Pode ser o nosso feminino e o nosso masculino, nós temos os dois polos dentro de nós, aliás, somos metade, né, 50-50 desses dois divinos,
Só que aqui é uma energia de cuidar dos outros, uma energia masculina, ou seja, tomar ação, ajudar alguém fisicamente falando. Aqui já é uma energia um pouco mais feminina, a escuta ativa, o acolhimento, né? O quentinho. E aqui esse equilíbrio interno mesmo. E talvez seja também o pedido para que esse mês aconteça alguma tomada de ação consciente e rápida, tá? E aí que a gente tem crie, não copie. Trilhe um novo caminho, seja o líder que você gostaria de ter tido. Aqui, sabe o que eu sinto? Muito essa coisa de modinha, sabe? Tem um negócio na novela, todo mundo faz. Um procedimento estético, todo mundo tá fazendo. Ah, mas lá na academia todo mundo comprou. Qual é a necessidade da gente estar fazendo igual todo mundo, comprar igual todo mundo, tá com esteticamente igual todo mundo? Fica a dica, não vou militar, mas fica reflexão. Finalmente em casa, talvez nesse mês de abril a gente sinta essa necessidade de voltar para casa, não no sentido de voltar todos os dias, mas voltar para algum comportamento, pode ser para quem já está no contexto, uma mudança de cidade, uma mudança de estado ou país, mudança para algum lugar de origem, né? Seja o seu primeiro trabalho, voltar para o ex, desde que você se sinta em casa, claro, desde que você se sinta bem. E aí a gente tem aqui a Bahia, é um momento que a carta fala, olha, sim, não está fácil. Pode ser que no mês de abril a gente se depare com algumas coisas que trazem realmente uma depresinha, né? Uma questão interna que deixa a gente meio para baixo. Mas a gente não permitir que um evento se instale ou instale uma tristeza, uma deprê, uma ansiedade de maneira, como fala, absoluta. Né? Que a gente, tipo, aconteceu uma coisa ruim, mas eu não vou fazer disso o meu mês, o meu ano um lixo, com perdão da expressão. Eu vou atrás de ajuda, eu vou superar, sabe? E essa carta fala justamente isso, tem toda uma coisa para ser conquistada, um brilho para ser incorporado, uma beleza para ser vivida, sabe? E a gente tem o Otter aqui, uma energia de provocação à alegria, né? Não por acaso vem depois dessa carta depresinha aqui. Então, como que a gente pode brincar, ser feliz? E brincar, gente, às vezes igual criança mesmo, né? A gente vira adulto, a gente fica todo mundo meio engessado, não faz nada, não fala nada, não, né? Então esse é o momento, né? Como é que a gente pode brincar com os nossos filhos, sobrinhos, amiguinhos, enfim. Ou com os nossos amigos grandes, todos eles. E aí a gente tem amor não correspondido. O grande conselho aqui é a gente se tocar. Já tentei, já falei, já pedi, já insisti. Não tá dando? Quantos mil sinais você vai precisar, né? A gente tá falando de amor não correspondido, mas pode ser qualquer coisa não correspondida, né? E aí que a gente tem o xamã, acredite em forças superiores, não só acreditar, mas como colocar a nossa vida na mão da espiritualidade, né? A gente viu isso, aliás, na energia de proteção do mês passado, e aqui é realmente um pedido. Não só acreditar, porque acreditar é como se tivesse, né? Abre-se a possibilidade que não existe, né? Tipo, acredita em Papai Noel. Você ter essa certeza absoluta que o espiritual tá velando por você, sabe? E aqui nas ervas é interessante que caiu a mãe das ervas, a mãe desse deck, né? Uma maneira de falar, que se chama Senhora das Rezas. Escute o conselho, aprendizado, aconselhamento, ancestralidade. Aqui é lógico, puxando sardinha para as ervas, né? Que nos ensinam muito, que tem vibrações de cura, tanto física como emocionais. Os indígenas sabem muito disso, os povos originários sabem muito disso, só que a civilização, a modernidade, a atualidade e a própria tecnologia foi nos distanciando dessa ancestralidade, desse conhecimento. Então, que possamos nesse mês, aliás, na vida, voltarmos para isso. E aí vem o Aterre-se, que se chama aqui pessoas empatas, altamente sensíveis, conecte-se com a natureza, aliás, veio depois da Senhora das Rezas. Esse aterrar tem múltiplos porquês, né? Primeiro, aterrar, porque às vezes a gente pega muita energia que não é da gente, então às vezes a gente tá meio sobrecarregado, ansioso, e nem é sobre a gente. Então é um convite aqui para olhar o que é meu, o que é do outro, aterro, separo e sigo em frente. Fácil falar, né? Mas... E conectar-se com a natureza, é claro, cientificamente comprovado que momentos no natural, na natureza, fazem bem para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso físico, para doenças crônicas, etc. É só pesquisar que a gente sabe por aí. E aí a gente tem aqui sinceridade, só que aqui é uma carta meio pesada, aqui o menino arranca o braço do outro. E é justamente isso, eu não vou nem mostrar.
É uma energia, cuidado com a tal da sinceridade. Ah, essa é a minha personalidade. Ah, eu falo mesmo. Não, às vezes você tá sendo desagradável. Porque não é porque você quer dizer algo pra alguém que necessariamente você tenha de dizer. Eu tô falando isso em primeira pessoa porque é você que tá me ouvindo, tá? E às vezes você fica até ofendido e fala, não, mas jamais, jamais que eu vou falar, eu vou fazer uma coisa com alguém. Mas às vezes quando vê já foi, a gente já falou, né? E não permita também que isso aconteça do outro para com você. A pessoa fala o que quiser lá e a gente fica quieto, né? Aqui a gente tem a energia da bússola, um pedido para talvez esperar um pouquinho para alguma informação importante. Para quem já tem as informações, para quem já tem as ferramentas, pode ser, aliás, em março, né, começou alguma coisa grande. Aqui a continuidade, né? Agora as coisas se acertam, a gente tem mais o foco para onde ir, o que fazer. Mas se você não sabe para onde ir, o que fazer, evidentemente você precisa de mais informações, então espere um pouco mais. Os signos que estão se destacando nesse mês: Peixes, Sagitário e Gêmeos. Não que os outros não tenham importância, eles podem, esse signo, estar relacionados com essas pessoas que você vai se relacionar, com esses conselhos. E se você é desse signo, claro, preste mais atenção, e esses conselhos podem estar mais potentes para você. E a gente começa o mês de maio com o sexto de carga, autoconfiança, e já quero puxar aqui a soberana. Você tem duas saídas nesse mês e é o grande conselho. Esteja autoconfiante sobre quem você é, sobre o que você quer fazer. Se você não se sente assim, você está carregando carga que não é sua. Você tem capacidade, o conhecimento e a inteligência para fazer. Ah, Jéssica, mas eu não tenho, não me sinto segura. Pois então estude, pois então veja, faça um processo terapêutico, um tarô, uma terapia dentro ou fora da medicina tradicional. Aqui é um convite para ser soberano, soberano aonde você está, com quem você está. Ter essa autoconfiança inabalável, né? De quem você é, o que você está fazendo. E aí eu quero puxar duas também, que aqui fala as crianças douradas, criança interior, ternura, inocência e dons raros. E aqui, cosquinhas, coceguinhas. Então, a reflexão que me vem aqui é: quem era você quando criança? Quais eram as suas manias, o jeito que você brincava, os seus sonhos, seu jeito de ser alegre, de ser inocente? Por que não trazer isso para a atualidade, para esse mês? A gente vai ficando adulto, vai deixando algumas coisas engessadas, a gente vai deixando de brincar, de aproveitar a vida. Retome, né, esse momento infantil, esse primeira e segunda infância. E é muito fácil, às vezes, porque se a gente tiver. E é muito fácil se a gente tiver, inclusive, crianças próximas da gente para nos relembrar, né? Expedição, você já tem todas as respostas. Essa aqui é clichê, mas é a realidade. Momentos meditativos de interiorização nos levam inevitavelmente para as respostas. Até porque o mar, né, que veio inclusive seguidinho dessa carta, fala sobre um momento de turbulência que nós podemos passar. E se nós interiorizamos, meditamos, contamos com a ajuda de outras pessoas, esse período passa muito mais rápido. Mas se eu me vejo em confusão e afundo nessa confusão, nesse marasmo de dor e sofrimento, sem ajuda, sem reflexão, sem meditação, sem oração, sem nada, é muito mais difícil, é muito mais prolongado esse período para nós, né? E aí vem o ovo dourado, é uma oportunidade de ouro que está sendo oferecida pela espiritualidade para cada uma coisa, relacionamento, grana extra, trabalho, mudanças importantes. Para cada uma coisa, momento de ouro aí, depois você me conte quando chegar o momento. E aqui a gente tem dualidade, balanço, equilíbrio, harmonia, o caminho do meio é necessário. Nem só o céu, nem só a terra, nem só meditação, nem só trabalho. Qual é o meio termo que você precisa alcançar? Evitar as paixões, né? Os apegos, evitar também rejeitar as coisas, vícios, comportamentos repetitivos, obsessivos. Qual é o meio termo que você precisa buscar? E busque também a ajuda para alcançar esse meio termo. E aqui a gente tem separação, pode ser romance, pode ser de trabalho, pode ser um amigo ou alguém que se afasta, por motivações de brigas ou por motivações geográficas, tá? Motivações diversas, mas significa que é o momento de separar-se de algo ou de alguém. Aí a gente tem flecha quebrada, abrace a energia da paz, é uma energia de abaixar a guarda mesmo, sabe? Até aqui eu vou puxar camomila, acalme seu coração. Conexão, prosperidade e tranquilidade. Então talvez seja o momento de abaixar a guarda e se acalmar um pouco, sabe? Até talvez se você tá passando nesse mês, cadê aqui?
por um momento de turbulência, é importante mesmo se acalmar, tomar o chazinho, abaixar a guarda, para de repente ver essa oportunidade de ouro que está chegando, né? E a gente tem brinque, divirta-se, celebre, uma carta também que caiu ali com a criança interior, as cócegas que a gente falou ainda mais cedo. Deixar de ser tão sério para tudo e todos os momentos, né? Por que não brincar e fazer a vida ser mais leve, não é? Adeus ao passado. Talvez nesse mês venha ou por necessidade, ou por vontade, ou por livre e espontânea pressão, aquele momento em que você tem de largar tudo para seguir algo, alguma coisa, para tomar essa decisão por alguém, para alguém, com alguém, dando todos os contextos, mas é preciso deixar uma coisa para trás para seguir. Pode ser inclusive religioso, né? Quando você toma uma decisão espiritual ou religiosa de deixar tudo para trás e seguir algo novo. E a gente tem esse transacional aqui, que tá muito puxado. Cadê aqui, meu pai de misericórdia? Aqui. Tá muito puxado aqui com essa energia do mar, né? Estamos realmente nesse mês passando por momentos turbulentos, mas que já tem aqui a confirmação da espiritualidade, que isso passa, né? O sol sempre nasce e os sofrimentos sempre passam. Eu sei que falar é muito fácil, né? Não sou eu que tô passando agora, mas a verdade é que nada dura para sempre, nem a felicidade, muito menos a tristeza, né? E aí os signos que estão se destacando nesse mês: Leão, Áries e Libra. E não que os outros não tenham importância, tá? A gente traz quem está se destacando. Pode ser que dentro desses conselhos que a gente viu, né? Você está lidando com alguém desses signos. E se você é desses signos, basta prestar um pouco mais de atenção. E aí a gente começa o mês de junho com espaço sagrado, respeito. E eu já quero puxar a senhora... Como é que fala aqui? A senhora do renascimento perpétuo, do renascimento perpétuo, repetitivo. Eu vou te explicar melhor. A energia aqui, quando a gente não respeita, quando a gente não presta atenção, quando a gente só repete os padrões, a vida continua acontecendo e as dores também. Essa energia de respeito eu vejo, sabe, muito. Que a gente fala, Deus é tudo, Deus está em tudo. A gente trata os objetos, os animais, as coisas, certas coisas com tanto desdém, com tanta falta de respeito, sabe? Joga as coisas e quebra as coisas, e, sabe? E tipo, não faz sentido, né? A gente tem que tratar todos os seres, todas as mínimas coisas com o mesmo respeito. Isso não faz sentido pra você. Acho que não é nem pra você estar aqui vendo minhas coisas. E se a gente não entra nesse respeito, a gente pode repetir alguns padrões muito difíceis na nossa vida. E aí a gente tem aqui a grande divisão: energia de Marte, raiva, conflito, suavizar para amar. E aqui eu vou puxar, uma caminhada. Às vezes, ao invés de discutir e de meter bronca lá numa discussão, é melhor ir caminhar, é melhor suavizar, é melhor amar. Não amar talvez a mesma pessoa, mas focar tempo, energia no que faz sentido. Eu acho que até é um chamado desse respeito, né? Vai fazer sentido ficar brigando eternamente por alguma coisa, por alguém? E aí a gente tem aqui, pena, pense antes de julgar, tanto os outros como a si mesmo, porque às vezes a gente se julga muito, né? Então talvez pegar leve com a gente, com os outros, julgar menos e pensar mais em como a gente pode ser luz e como a gente pode fazer as situações serem luz, né? Eu sei que fica coach motivacional, espirituoso, mas essa é a verdade. Se a gente não refletir assim, né? Olha só, junto desse pense antes de julgar, vem terremoto. E talvez, sabe qual é a ligação que eu vejo? Se a gente tá preocupado demais em julgar o outro, preocupado demais em julgar a si mesmo, esse terremoto indica o seguinte: alguma situação na nossa vida vai precisar de ajuste. E isso, infelizmente, às vezes vem com perda de grana, com um relacionamento que vai errado, com um trabalho que a gente perde alguma coisa, porque precisa de ajuste. Eu não vejo nada que seja tão grave, até porque depois a gente já tem um hummingbird, que é uma energia de boas notícias, de estar bem, de estar feliz, celebrando, e tem outros momentos disso também. Então a gente tem basicamente altos e baixos, momentos que a gente precisa trazer mais carinho e amor para não sair brigando o tempo todo, e que a gente pode se deparar com boas notícias. Eu acho que uma coisa puxa a outra, na verdade, né? Se a gente tá sendo respeitoso com a gente mesmo, com o outro, com os objetos, a gente tá se ajustando, a gente tá no momento presente, sendo luz, às vezes o terremoto nem acontece para você, né? E aí é que a gente tem limites e tem relação kármica junto.
Aqui é uma confirmação de que nesse mês pessoas do nosso passado podem retornar. Não sei se casa, não sei decora agora com algum Mercúrio retrógrado, mas pode ser. Né? O ponto aqui é pessoas do passado que retornam pra gente, aliás, pessoas do presente também nesse mês, precisam de limites. Senão os karmas se repetem. É que aqui tá muito bonito, né? O pessoal se pegando. Mas às vezes pode falar de relações difíceis, né? Se a gente não colocar limites, boundaries, como é que vai fazer? Né? A gente vai se anulando, ou o outro vai se anulando, e o negócio vai virando uma codependência. E aí a gente tem o alto sacerdote, intencionar e criar. A gente tá falando isso, aliás, desde o ano passado, né? Mas falamos já em janeiro, em março, abril, talvez seja o momento da gente colocar as coisas em práticas, sair só do criar aqui, só do mental, só do intencional, né? As coisas, uma cadeira você só pode sentar nela porque um dia alguém pensou nisso e colocou em prática e confeccionou, né? Sei que é óbvio falar, mas às vezes a gente fica, né? Eu mesmo, faz quanto tempo que eu falo de fazer curso e acabei procrastinando tanto. Enfim. Carqueja, reconheça a sua própria força. Fibra, cura e resistência. Se fizer sentido para você se conectar com essa erva, tá? E aí, a era da luz, você vem treinando para isso há muitas vidas. A gente falou, né, que tá começando alguma coisa, aliás, desde março tá esse babado forte. O terremoto pode ter ajustado algumas coisas, mas você consegue ajustar, porque você tem treinamento espiritual, ancestral, atual também. Então já é o momento de colocar em prática. Aqui nós temos os portões do céu, já vou puxar aqui o rato, né? Que a gente tem uma ambiguidade. Então, ao mesmo tempo que você passa por alguns bons momentos, a gente viu um hummingbird também, ou seja, boas notícias, boas conversas, alegres e felizes. Tem alguns momentos que as pessoas podem querer se aproveitar de você, sorrateiramente, de maneira bem leve, por isso que é importante também os limites que a gente falou, mas os portais do céu é uma confirmação de que sofrimentos estão acabando. Então, é um mês que muita coisa começa, termina, que as coisas estão se modulando, não é? E os signos que estão se destacando nesse mês, Touro, Câncer e Capricórnio. Não que os outros signos não tenham importância, a gente fala que os signos que estão se destacando, você pode lidar, né, dentro dessas situações que a gente falou com algum desses signos, e se você é desses signos, é só prestar um pouco mais de atenção, tá? Fui tomar água, me molhei inteira. Mas é isso, vamos com fé em Deus. O mês de julho começa com sinais de fumaça, intenção, e eu ouvi aqui no ponto da espiritualidade, intuição. Vou puxar já o predador para que assim, a gente preste atenção nos sinais. A pessoa já te deu sinais que ela não é, que ela não tá, que ela não faz, ou você já ouviu, já entendeu que não é a melhor pessoa, não espere que as coisas aconteçam. Tem até uma carta que vai falar de arrependimento já já. Não espera que toda a questão, a merda, para não falar outra coisa, aconteça para que você tome uma atitude. Percebeu, intuiu, sai fora ou toma a atitude necessária para se desvincular, tá? E aí aqui a gente tem nós, as haters, não é haters de hater, não. Amor profundo, leite materno, nascimento como um portal. Sabe o que eu sinto aqui? A espiritualidade cuida sempre e tão bem da gente. A gente às vezes fala, gratidão, Deus, gratidão, universo. Mas a gente não para pensar assim, o quão realmente tudo que nos acontece, tudo que a gente tem, tudo que a gente deve à espiritualidade. Deve, não dever, mas tipo, os méritos, né? O agradecimento. A gente vai falar de agradecimento já já também. Então talvez seja o momento, né, de fazer isso conscientemente. Tempo para você mesmo, ó, aqui tem um monte de coisinha, agora não estou disponível, deixa pra lá, me contata depois. Meu, coloca aí uma vez na semana ou 1 hora por dia, se desconecta de tudo mesmo, sabe? Celular, tela, rede social. E vai ler um livro, vai fazer algo que realmente tipo, é só você com você. E aí já tem espada, faça a mudança. E aqui já vou puxar o altiplano. Pode ser que você tenha a oportunidade de fazer qualquer coisa, porque aqui realmente eu tô vendo tudo do alto, eu sei aonde eu quero chegar e para chegar lá eu tenho essas várias opções, mas se lembra do seguinte, a mudança acontece com você. Se você tá esperando pela mudança de alguém, de alguma coisa, você vai continuar esperando? E aí a gente tem o morcego e eu sinto aqui de te falar o seguinte, a gente tava falando de intuição, né? Pode ser que nesse mês você esteja recebendo da espiritualidade ou do seu próprio subconsciente que pega coisas, né? Meu, tem alguma coisa que tá errada. E você vai perceber. E aí quando você perceber, dá atenção pra isso, não deixa passar não, tá?
expansão em sua vida, criação, ó, flor da vida aqui, ó, geometria sagrada. Quem fizer sentido, ó, pesquisa uma imagem dessa, pode tirar print aí. Tira print da minha cara não, pera lá. Aí, focou. É a energia de expansão. Você pode usar a geometria sagrada para expandir áreas da sua vida. Pesquise mais sobre isso, você vai se encantar com a geometria sagrada. E a gente tem fatores religiosos. Eu já quero puxar o bom professor e já quero puxar também o anis estrelado. Aqui a gente está falando basicamente das mesmas coisas. A gente não só passar pela vida, e nesse mês a gente começar a prestar atenção no que é que a gente passou até aqui nesse ano, na vida. E para que refletir isso? Primeiro, para agradecer. Segundo, para aprender. Terceiro, para tomar atitudes que estejam alinhadas com o que eu quero viver. Tanto ações que eu vou repetir para continuar vivendo o que eu quero, ou ações que eu vou modular para não viver mais algumas coisas. Então pode ser que a espiritualidade esteja muito presente nesse mês para você. E aqui é um convite para aprender com o que a gente passa espiritualmente falando. Pode ser um mês bem interessante para aprofundar a meditação, oração, porque você tem, né, experiências vívidas importantes. E aqui o anis estrelado, olha só, agradeça por cada momento vivido. Juventude, fogo e sonhos. Você pode se conectar também com essa erva, se você gosta também, usar na sua culinária. E a gente tem aqui, ó, pilar de luz, sua vibração está se elevando, você é o oráculo. E aqui a gente falou vários momentos de intuição, de receber intuições, de receber informações. E aqui tem arrependimento, também não é uma carta muito bonita. Mas é assim, você tem as respostas, você tem as intuições, as coisas estão chegando, as informações para você. Cuidado com aquilo que você fala, com o que você faz, porque uma vez feito, uma vez falado, não tem como voltar atrás. E se arrepender, chorar as pitangas depois, vai ter um total de 0 efeito. Cuidado mesmo. E aí, primeira pessoa, tá? Não tô falando pra você ter cuidado com ninguém nesse caso. Cuidado com o que você fala e com o que você faz. Porque depois, pra se arrepender, como eu tô te falando, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui a energia da carta, no geral, fala de comunicações e mensagens chegando. Mas eu quero te lembrar o seguinte, nem tudo é urgente. Porque sabe o que eu lembrei? Dessa carta aqui, ó. Nem tudo é urgente, nem tudo é para você responder, nem tudo tem que responder na hora. Começa a modular isso também, porque nesse mundo digital ficou muito comum, a pessoa demora 3 minutos para responder, já tá demorando, nossa, demorou um dia. A gente tem que entender que as comunicações online, elas são comunicações. Para conversar no bate e volta é ao vivo, gente, é ligação. Prestar atenção nisso e também nesse volume que chega para você, tá? E aí vamos ver os signos que estão se destacando nesse mês, Leão, Libra e Aquário. Não que os outros signos não sejam importantes, tá? A gente comenta quem está se destacando, pode ser que em alguma dessas situações que a gente está conversando, você esteja lidando com alguém desses signos. E se você é desses signos, basta prestar mais atenção, tá? E a gente começa agosto com Roda do Arco-Íris, Unidade, Consciência da Totalidade. E aqui tem outros momentos que trazem reflexões parecidas. Você já parou para pensar o impacto que você tem no mundo, no universo, no todo? À toa não foi que você está aqui, que você veio aqui. Eu começo com essa reflexão, das vezes a gente compreender que o mínimo que a gente faz, às vezes no dia mais cansado de todos, e a gente não fez nada, na verdade a gente fez tudo. Na verdade a gente entregou tudo. Que a gente respirou, a gente pensou, a gente fez por onde, a gente tentou, a gente se movimentou. E aqui tem duas coisas, né, meio que na balança, assim. Porque aqui fala da irmandade da reciprocidade e o vazio. São 2 momentos do mês de agosto. O primeiro, estar com pessoas que nos fazem bem, que têm reciprocidade. Eu sempre falo isso, mas eu acabo sempre atendendo pessoas que estão em relações que não tem nada a ver com a pessoa. Que não faz bem, que não tem nada a ver. Então, assim, se você é o seu caso, se nesse momento do ano você está ouvindo isso aqui, já não é momento de você estar com pessoas recíprocas? Esse é o... Fica aí, a reflexão aí. Reflexão e conselho. E aí aqui o vazio tá escrito assim: pare, abrace o inverno, grande útero cósmico. Às vezes o vazio e recomeçar e perder tudo ou estar no zero é a melhor coisa que poderia acontecer. Porque é no vazio, é no nada, é no zero que tudo e qualquer coisa pode acontecer. É do vazio que tudo foi criado. Conselho e reflexão para você. E aí a gente tem aqui, ó, mensagem de um amigo, né? Volto aqui para reciprocidade.
Às vezes a gente pode ser a pessoa que faz isso ou que recebe, mas qual é o ponto? Mandar uma mensagem legal, um meme, algo que vai deixar a pessoa lá para cima, sair da mensagem e de repente convidar alguém para tomar um café. E esse alguém, é claro, é alguém que faz sentido, alguém que tem reciprocidade. Às vezes tudo que um amigo precisa hoje ou nesse mês é de uma mensagem feliz tua. Meu ouvido até apitou. Manda mensagem para alguém. Pode ser essa pessoa que veio agora no seu pensamento. Talvez essa pessoa tá precisando de um ânimo e tal. E pode ser que a espiritualidade também traga para você essa pessoa, né? Que te traz esse ânimo. E aqui a gente tem ouro. Você não precisa que ninguém te conserte. Você não tá quebrado, você não tá errado, você não tá errada. É importante falar isso em voz alta, porque às vezes o que o outro fala pra gente é que a gente não dá certo na vida, é que tudo vai dar errado, é que eu não sei fazer, é que tem alguma coisa errada, que o erro sempre tá em mim. E não tem nada de errado com você. Talvez errado estaria estar em relações que fazem com que você acredite que você esteja errado. Que você tá quebrado, quebrada. E aqui da Mãe Natureza, olha, vem a carta em branco. Eu gosto muito dessa carta porque ela literalmente fala. Tem um quadro em branco para ser pintado. Aliás, cada novo dia, cada nova respiração, cada nova decisão que a gente toma, tá bem alinhado com o vazio aqui, né? Sempre é uma nova oportunidade de criação, não é? Essa dualidade aqui de cartas, né? De cores, mas a mesma premissa. É do branco, é do nada, é do vazio, é do preto, é do nada que se tem tudo. Nossa, ficou bem reflexiva. E aqui a gente tem a Estrela do Mar, uma carta que pede, aconselha, pede que você se provoque a alegria, as coisas boas. E eu sei que fica um tanto coach motivacional, mas para pensar aqui comigo. O que você pode fazer para sorrir hoje? Para se provocar, dar uma boa risada, a contar uma história engraçada, ouvir uma história engraçada. O que eu não falo? Se provoque alegria, seja alegre. Não vem do nada, né? A gente tem que provocar isso às vezes, de dentro da gente. Ou com alguém. E aqui a gente tem bênçãos e gratidão, universo abundante. Que nós compreendamos de uma vez por todas que o universo é abundante, que tem tudo para todos e tem tudo abundante para todos. Uma macieira não dá 3 unidades de maçã e deixa os outros sem. Aliás, a macieira dá 3 maçãs com sementes que podem dar outros milhares e milhões de maçãs. A reflexão é essa. A gente tem que pensar abundante, pensar no universo abundante, porque se a gente pensa abundante, volta o quê? Aí está. Conversação de coração aberto. Fale sinceramente do seu sentimento com a sua pessoa especial, pessoa que está do seu lado. O maior presente que a gente pode dar para o outro é a nossa sinceridade, para que as relações possam caminhar de uma maneira equilibrada e harmônica, né? E que de repente a gente possa provocar isso no outro, no sentido de escuta ativa, né? Saber o que está se passando ali no sentimento do outro. E aqui a gente tem Dream and Journey. Sonho e jornada, né? Então, qual é o seu sonho? Pensa aí, os seus sonhos. Porque chega nesse segundo semestre, talvez a gente meio que se perdeu, né? Com as atividades, com tudo que tem para fazer. O que você sonhou no fim de 2025? O que você sonhou, sei lá, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você entrou nesse trabalho? Por que deixar isso para trás, né? Vamos voltar a sonhar com essa jornada feliz e alegre, não é? Lavanda, abra-se para a transformação, elevação, equilíbrio e purificação. Sou suspeito para falar da lavanda porque eu adoro um óleo essencial, adoro uma lavanda. Atenda ao chamado. O que sua alma está pedindo que você faça? A gente falou aqui basicamente, né? Ter sinceridade nas parcerias e depois disso se provocar alegria. Ai, quem caiu? Ao vazio de novo. E a gente acreditar e a gente atender esse chamado da nossa alma de fazer o que a gente veio fazer. Não só ficar no automático de trabalha, come, sai, se diverte, transa e vai atrás de alguém e trabalha de novo. Qual é o seu chamado? Não sei, Jéssica, não sei qual é o meu chamado, vou tirar o tarô. Faz uma meditação primeiro para entender esse chamado interno. Você pode fazer tarô, pode fazer terapia pensando nisso? Claro que pode. Mas atender esse chamado interno, só você pode atender porque chama de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. E aí a gente tem aqui o discipulado. Pode ser interessante que a gente tenha um mestre para seguir. Um mestre, uma mestra. E quando eu falo para seguir, não os grandes mestres religiosos, mas talvez uma pessoa do dia a dia, uma pessoa que você segue na internet,
Que você possa ser discípulo não no sentido de servir a alguém, mas servir a um propósito, a um voluntariado, a um projeto maior de vida. Acabamos de falar aqui de atender o nosso chamado, né? E atender o chamado pode estar relacionado a ser discípulo, discípula de alguém. Que você compreenda isso de uma maneira, às vezes é o estudante, né, de alguém, não discípulo no sentido de seguir. Ah, você entendeu, né? Enfim. E aqui a gente tem a chave, e sabe o que eu vejo aqui? Que todo esse momento de vazio, de recomeço, de atender ao chamado, é essa chave de virada que muitos de vocês pediram. Nesse segundo semestre, né, na verdade, passando aí, pode ser o momento que você fala, agora é o momento. Porque você fez tanta coisa, ou não fez tanta coisa, que vai chegando esse momento e fala, meu, é agora. Virada de chave. Os signos que estão se destacando nesse mês, Peixes, Áries e Capricórnio. Não que os outros não tenham importância, tá? A gente vê quem se destaca, podem estar relacionados com esses conselhos e questões que a gente viu. E se você é desse signo, é só prestar um pouco mais de atenção. Em setembro a gente começa com o Coral Alimento e eu quero já puxar a Deusa da Graça, Portal, que tá escrito aqui, ó, portas estão se abrindo, você decide, recompensas, carta Coringa. Vou puxar o sorriso aleatório. Sabe por que eu tô puxando tudo isso? Aliás, eu queria puxar todas ao mesmo tempo, porque, gente, setembro é um mês de tanta alegria, de tanta bênção, de tanta sabedoria, que eu sinto... Tô fazendo isso em dezembro de 25. Estou animada por setembro do ano que vem. Porque, diga de passagem, esse setembro que eu passei foi puxado. Então é como se assim, você tem muita graça, muita leveza, você tem muita nutrição para dar para os outros. Então, eu nem sei se isso aqui é bem um conselho, mas acho que é uma confirmação de que, tipo, você está muito bem. Só que existe aqui, porque vem flor, seja honesta, honesto consigo mesmo. Vem aqui uma energia de para quem eu estou dedicando toda essa beleza, toda essa graça, todo esse alimento, toda essa nutrição. Essa honestidade de olhar para si e ver o valor que tem, mas não com soberba, com orgulho, aquela coisa de peito estufado, mas tipo, meu, olha essa energia, olha como eu tô linda, olha como eu tô não sei o quê, e olha como eu faço bem para as pessoas. E que isso seja leve, sabe? Mas que pessoas que a gente vai levar isso? Gente, eu adorei. Porque olha aqui, ó, a gente tem ouro, recompensas, a gente tem finanças e trabalho também em alta, a gente tem acredite e prospere. Quem mais? O riso, a gente tem escada e ascensão através de uma escolha. E eu sinto aqui, ó, que não importa a escolha que você faça, em setembro tá tudo bem. É letra A, maravilhoso. Letra B, maravilhoso. Letra W, maravilhoso. Energia da sabedoria. Meu, caiu a energia da mãe terra. Tá um mês muito louco. Eu não sei nem o que eu te falo. Eu acho que talvez todos os meses e todos os anos da vida eles são assim. Olha aqui, cavalinha. Plante em solo fértil. Cura, fertilidade, saúde. Eu acho que é isso. Eu vou pegar todo mundo agora. Por que eu não peguei aqui? Ó, transforme os seus dons e receba presentes. Meu Deus, tá tudo aqui. Guardiães da terra, olha, seus ancestrais estão com você. Eu quero pegar todas. Gente, que energia boa. É porque assim, sabe a sensação que me dá? É que o universo é tão abundante, tem isso o tempo todo. Eu acho que me dá vontade de colocar esse pedacinho para todos os meses, assim. Porque me traz uma sensação, tudo é belo, tudo é próspero, tudo é bênção. Só que a vida que a gente passa, às vezes, leva a gente para não perceber isso. E a gente tem graça, a gente tem leveza, a gente tem beleza, a gente tem a oportunidade de fazer o bem, de ser o bem, de ficar bem com os outros, sabe? Esse mês eu vou ficar por aqui, na reflexão mesmo. Porque eu sinto que talvez seja o mês da gente reparar o quanta bênção existe, como as coisas são boas, prósperas. E você fala, Jéssica, meu mês não tá assim e tal. Mas o universo é assim. É uma questão de vibração e conexão. Né? Você precisa de ajuda, vai atrás de ajuda, mas que você compreenda a beleza que você tem, o ouro que você é, as recompensas que são suas por direito. Tô arrumando aqui a bagunça que eu fiz.
Olha, os signos que estão se destacando para tudo isso aqui, Aquário, Libra e Touro. Não é que esses signos, né, que estão recebendo todas essas bênçãos, né? Eles se destacam, eles podem estar relacionados com alguma dessas coisas que a gente viu e você se relacionando com um desses signos, por exemplo. Mas se você é desses signos também, preste mais atenção em tudo isso que a gente falou. É isso. Em outubro a gente começa com Fogueira do Conselho, Decisões e a Companhia. Em outros momentos a gente vê coisas parecidas. Não tome decisões por você sozinho, em solitude. Não é que você não possa decidir a sua vida, mas sabe? Pedir aquela opinião, fazer um tarozinho, ou se aproveitou que reuniu com aquelas amizades, com aqueles familiares, pergunta ali o que o povo acha. Não é para ficar abrindo a sua vida, mas sabe assim, nesse mês é importante que as decisões sejam tomadas em companhia, com as pessoas que você ama, ou de repente pedindo, né, esse terceiro olhar. E aqui tem renda-se a doçura, energia de Vênus, prazer, alegria, faça amor com a vida. E aqui tem cheirando flores. Para muitos, mas eu sei que para muita gente fala isso, né? Ah, cheirar uma flor, abraçar uma árvore, não sei o que, parece papo de maluco, né? Daquele hippie, anos 80, paz e amor, mas se a gente não vê a vida, a beleza da vida, a beleza da natureza, não se conecta com isso e já não vê essa beleza, e eu acho que a tecnologia, cidades, grandes metrópoles tiram um pouco disso da gente. Então é o conselho para voltar a fazer esse amor com a vida, mas com a vida não é necessariamente com a grana, ou com o trabalho, ou fazer amor com a sua pessoa especial só, mas tipo, esse prazer de estar vivo, de fazer as coisas, sabe? De viver mesmo. E olha só, aqui eu quero puxar junto também árvore, deixe-as ir com o rochedo. Porque eu sinto que você tá nesse mês alcançando alguns patamares, e aqui pode ser um status social, um lugar no trabalho, ou até as decisões que você tomou, e isso faz com que algumas coisas se encerrem. Então, assim, para eu ir para esse emprego ou para eu fazer isso, essa coisa tem que deixar aí, ou eu vou ter que abandonar essa pessoa. Deixa aí. Foca no seu status, foca na sua vida, foca na sua prosperidade. Não por egoísmo, tá? Mas nesse caso, o que tá indo é porque precisa ir. Porque se eu tiver que sacrificar as minhas coisas positivas por conta do outro, não é legal. E a energia do búfalo aqui é uma energia de resiliência, de tomar cuidado, e eu acho que até faz sentido com aquele início, né, dos conselhos. Resiliência, paciência, não se antecipar. Eu vou puxar aqui também essas pontes, porque eu senti muito assim, não atropelar fases. Porque às vezes um projeto vai bem, ou uma coisa vai bem, a gente já quer fazer tudo, já quer arregaçar, não sei o quê. Calma, resiliência, paciência. Você demorou 9 meses para nascer, demorou não sei quantos anos para se formar na escola, na faculdade, sei lá, sem correria, tá? E aqui a gente tem o arco-íris de Metatron, que está dizendo que tudo está aberto. E eu sinto realmente qualquer coisa que a gente queira fazer pode funcionar, pode dar certo. Se a gente tiver, lógico, a espiritualidade ao nosso lado, uma intenção mais elevada, é como se assim, o que você quer? Tem esse pote de ouro, né, no final do arco-íris, ou seja, você tem um benefício se você trabalha, se você segue em frente, se você tem resiliência ali, né? Se você toma decisões de um lugar de responsabilidade, as coisas vão acontecer para você. Está tudo aberto. E aqui a gente tem filhos, aqui fala da vida amorosa, né, sendo impactada pelos filhos, mas no modo geral esse mês pode ser mais interessante a gente dar atenção para as crianças, para os adultos que se comportam como crianças e inclusive estar atento e atenta às manipulações que advêm de imaturidade. Sejam elas de crianças ou sejam de adultos manipulando crianças para manipular outros adultos, ou adultos que parece que têm 4 anos de idade e que ficam manipulando outros adultos. E aqui a gente tem a guardiã da água, que fala de conexão com as nossas emoções. E eu acho que vem muito casando, por exemplo, com, ao invés de tomar uma decisão, se conectar primeiro com as nossas emoções para avaliar o que está acontecendo dentro da gente, para depois consultar alguém, tomar uma decisão. E ser resiliente, estar em harmonia, necessariamente temos de nos conectar com a nossa emoção. E lógico, a gente pode pedir para um guardião, e guardião, nesse caso, nosso anjo de guarda, um ancestral da gente,
uma oração, uma meditação, seja lá qual for a sua fé, no sentido de equilibrar as nossas emoções internas, né? Nossas águas internas. E que a gente tem alecrim, transforme sua vida, revigoração, energia e ânimo. Também muita alegria, né? Essa erva, você pode se conectar se fizer sentido para você. Aqui nós temos a iniciação, rito de passagem, cruzando o limiar. E aqui eu sinto também no mesmo mês, né? Se a gente foi resiliente, a gente teve paciência, esperou o momento certo das coisas, né? Não atropelou ali com as pontes, as fases, a gente passa naturalmente por essa iniciação, por essa transação entre pontes, entre situações, entre pessoas. E aí, os signos que estão se destacando nesse mês, Touro, Sagitário e Virgem. Não que os outros signos não tenham importância, eu vou sempre falar isso para você. Mas são signos que se destacam, podem estar relacionados com esses conselhos que a gente viu, e você se relacionando com algum desses signos. E se você é de um desses signos, basta prestar mais atenção. Em novembro a gente começa com a Tenda de Suor, que fala de purificação, e aqui a necessidade de se entregar, de abrir mão, dá até uma leveza assim quando a gente abre mão de verdade, né? Então talvez já estamos nos caminhando para a virada de ano de 2026 para 2027, porque é como se assim já existe uma necessidade de abrir mão de algumas coisas e começar a se purificar. E purificar o quê? Toxicidades, toxinas físicas, mentais, espirituais, todo tipo de ritual que você puder fazer em busca de uma limpeza da sua casa, dos seus filhos, dos seus pets, dos seus bens materiais, de tudo mesmo. E é fácil falar, mas é abrir mão daquilo que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem um controle, que a gente não tem ação. Mais fácil falar, mas quando a gente abre mão, porque eu não posso fazer nada, a gente permite que o universo possa trabalhar, né? Aí a gente tem relacionamentos kármicos, energia de Órion, polaridade, crescimento da alma, conflito. Inevitável que nesse mês a gente tenha alguns embates com pessoas kármicas, e nesse sentido, kármica quer dizer aprendizado. Quer dizer que nessa ou em outras vidas, para quem fizer sentido, você teve alguns conflitos com essa pessoa que precisam nessa vida ser resolvidos. Então você veja que existe essa necessidade de purificação também por esses elos kármicos. Karma, gente, é aprendizado. Karma é bati a bola na parede, voltou para mim. Karma é algo que está acontecendo que precisa de ajuste. Ou positivo para continuar do jeito que está, ou negativo eu preciso mudar alguma coisa. Fácil falar, mas na hora de que acontecem as coisas é a hora do vamos ver, né? Aqui tem energia, livro ou jogo. Qual foi a última vez durante esse ano, os anos passados, anteriores, que você se dedicou a um jogo que você gosta, a um momento de leitura de um livro, de uma revista, de um blog que você gosta, de um vídeo que você gosta? Quando foi que você fez algo para ter prazer, para rir com as pessoas que você gosta, de repente? Olha o conselho aí, né? Trono, o seu potencial é infinito. E vou puxar já a step, porque tem uma ambiguidade aqui. Se você acredita que você pode fazer tudo, o seu potencial que você pode realizar é literalmente infinito. Salvo as devidas proporções, ninguém voa, essas coisinhas básicas, né? Mas é no sentido porque essa ambiguidade da step é algumas coisas não estão alcançáveis para você. Você fala, Jéssica, você acabou de falar que tudo é infinito, desde que você acredite que você tem esse potencial. Então, algumas coisas que não estão funcionando, pura e simplesmente porque às vezes realmente não é para você, porque é dar murro em ponta de faca, por exemplo, se você não tá tendo prazer, se é mais tóxico do que tá ajudando. Mas principalmente se alguma coisa não tá dando certo, não tá funcionando para você, o que precisa ser ajustado é a sua crença sobre a sua capacidade e merecimento pessoal. Faz sentido? E aí a gente tem o Dir, que é uma energia de inocência, uma energia de calmaria, de tranquilidade, mas também uma atenção com a nossa ingenuidade, sabe quando a gente larga a mão de tudo, que é diferente da gente abrir mão? Essa carta aqui fala assim, eu também não quero mais lidar com nada, nem com ninguém, não vou fazer mais nada também, não vou falar mais nada. Quando a gente abandona as coisas, que é bem diferente de abrir mão, aí tem um perigozinho. Então assim, abre mão daquilo que você não pode controlar. O que você ainda pode controlar, o que você ainda pode fazer, está no seu controle, faça. Para depois não ter ingenuidade e falar, eu não sabia o que tinha que fazer, eu perdi o prazo.
O que estava no seu controle você não fez. Aquelas, né? A energia laranja, conexão e alinhamento. Sabe o que essa energia, ela é muito dos chakras inferiores, é muito de ação, né? Então a gente está falando de potencial infinito, de conseguir criar tudo aquilo que imagina, mas ao mesmo tempo eu reconheço o meu merecimento, o que eu posso fazer, o meu potencial, e eu começo a agir em ressonância com essa crença. Então, ação, aquilo que está no meu controle, aquilo que eu posso fazer. Eu pensei, eu faço, eu realizo, eu tenho resultado. Aprendam a conhecer-se mutuamente. Aqui é um convite e o conselho realmente para, se você está conhecendo alguém ou se você quer afinar, né, suas relações, fale sobre você, escute do outro. Aqui tá falando de segredos, né? De tipo, quando eu falo dos meus segredos, a pessoa fala dos dela, a gente tem mais intimidade na relação. Mas não necessariamente só segredos, mas eu conhecer a pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, conhecer as histórias dela, os traumas, as alegrias e vice-versa, faz com que as relações como fala, tenham mais intimidade. Então, como é que você pode trazer mais intimidade para suas relações, as que você quer, evidentemente? Esse é o convite. E aqui tem a mãe da medicina, que fala de honrar o nosso conhecimento. E aqui o que eu quero puxar a única coisa que não podem tirar de você é o seu conhecimento, porque ele tá dentro da tua cachola. Então aqui é assim, confia na sua intuição, naquilo que você sabe que é capaz, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você é expert, naquilo que você está estudando. E honrar o seu conhecimento é colocar ele em prática também. Porque saber que você é bom no que você faz, ter essa autoestima, ela significa em algum momento honrar isso na prática também. Como é que você pode fazer isso? Cardamomo, apaixone-se pela vida e por tudo que ela oferece. Sexualidade, luxúria e paixão. Eita! Que gostoso, né? Pode ser um mês bem quente aí para algumas pessoas, conhecer crush ou, né, ou sua pessoa especial pode ser um mês de... Aqui é a energia do Salt. Você vai primeiro, o universo te apoiará. Não tenha a ilusão de que o universo faz para depois você fazer. Muitas vezes é você quem dá o passo, o universo que coloca o chão. Talvez seja um passo ousado que você precise dar nesse mês. Então aqui está a sua confirmação. A jornada, que me vem muito essa energia de às vezes a gente só quer o objetivo, quando a jornada até esse objetivo talvez seja o mais gostoso, o mais alegre, o mais divertido. Então, da gente aprender a apreciar essa jornada até os nossos objetivos, não só pensando no resultado final mesmo. E aqui tem o homem apaixonado, então pode estar relacionado com esse cardamomo aqui, com o mês de paixão, mas pode ser realmente uma pessoa que acende em você uma alegria, uma energia de trabalho, não só sexualmente falando, mas é uma pessoa que te admira, que espera por você, que coloca as fichas em você, em qualquer área que seja, tá? Esses oráculos aqui estão em aberto. Os signos que estão se destacando nesse mês, Leão, Aquário e Capricórnio. Não que os outros signos não tenham importância, tá? Todos têm importância, mas podem estar relacionados com esses conselhos. Esse homem, por exemplo, pode ser desse signo. E se você é de um desses signos, basta prestar um pouco mais de atenção. Em dezembro começamos com a liberação, cerimônia da doação. Acho importante que venha justo nesse mês, mas a gente pode até praticar em outros meses, né? Se você está vendo o vídeo completão. É hora de doar, é hora de renovar, tanto material quanto físico, como o emocional, como as relações. Aliás, todo mês, todo dia é tempo da gente fazer isso aqui. Mas fica aqui a dica. E aí a gente tem a musa da falha. Cara, não é todo momento. E veja, vamos ver com carinho. A musa da falha é assim, não é em tudo que a gente foi bem sucedido, não é tudo que a gente vai bem sucedido em dezembro, e não necessariamente é ruim. A falha, ela é uma excelente informação daquilo que a gente não vai fazer, daquilo que não funcionou. Sabe o mocinho que fez a luz, lâmpada? Reza a lenda que ele fez 10 mil vezes errado, 10 mil, ele falou, foram 10 mil vezes que eu entendi como não fazer. E graças a Deus que ele continuou, né? Porque temos luz aqui. Então é basicamente para você, continue. Porque é uma falha, acabou a minha vida. Continua. Erguendo o véu. Questionar tudo, manda embora qualquer coisa desalinhada. A gente tá falando disso, né? Até porque em seguida aqui, ó, tem um sonho bom. Então assim, pra gente conquistar os nossos sonhos, seja em dezembro, 2026, 27, 30, 40, qualquer sonho que seja, se a gente não estiver bem, se a gente não limpar a nossa vida, o que não está funcionando,
o que não tá alinhado, como é que eu vou alcançar os meus sonhos? Eu não tô bem, eu tô com uma pessoa que me coloca para baixo, eu tô num trabalho que me deixa miserável. Como que eu vou alcançar as coisas boas? Faz sentido? E aí a gente tem mural, seja a sua prioridade. Não precisa nem falar muito mais, né? A gente tá falando de sonhos aqui, a gente tá falando de limpeza. E ser a sua prioridade, gente, você escuta isso tanto, mas como é na prática? Pensa aí agora comigo aqui, ó, como que eu me coloco em primeiro lugar? Como que eu coloco aquele limite? Como que eu sou a minha prioridade na prática? Pensa isso, escreve isso. Porque escutar isso, eu sei que você escutou de 350 mil pessoas todo dia e toda hora, todo ano. Aqui a gente tem a brisa com Nightingale, dou duas cartas que falam, ó, eu tô com calor. É o momento dessa brisa boa, sabe? Desse momento que a gente fala que a gente pode descansar. Só que veja que essas cartas, elas vêm depois de cartas que falam de limpeza, de se colocar em primeiro lugar. Então, se eu demonstrei, por exemplo, o universo, que eu me coloco em primeiro lugar e que eu estou me dedicando pra mim. Eu sei que parece errado, né? Me dedico pra mim mesmo. A informação que eu tô passando pro universo, eu cuido de mim. O que o universo vai fazer? Cuida de você. É tão óbvio, tão simples, tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. Aqui a gente tem a confirmação de que coisas boas estão a caminho nesse dezembro. Mas como é que eu posso também provocar com que isso aconteça? E aqui a gente tem um novo amanhecer, as coisas estão, né, acontecendo de novo, uma nova oportunidade. Dezembro, daqui a pouco é janeiro, daqui a pouco é 2026, daqui a pouco é amanhã. Outro dia. Daqui a pouco é a próxima hora. Agora é tarde que eu tô gravando. Mas daqui a pouco é a próxima hora. E parece sem sentido isso aqui, mas um novo amanhecer significa que a cada novo momento você pode tomar aquela decisão, dizer aquele não, colocar aquele limite. Mas presta atenção aqui de uma vez por todas. A cada novo momento você pode tomar uma nova decisão. Flerte. A energia do flerte é uma energia de paixão, é uma energia de estar aí, ó, de olho em outras pessoas ou em outras oportunidades, é uma energia geral. Você tá flertando com alguém, com alguma coisa, com alguma situação, algum produto, esse flerte te responde de volta. Gostosinho, né? Para quem não tem ninguém, pode ser o momento que chega substancial aí alguém. Energia do Elder, energia dos seus ancestrais, se mova além dos seus ancestrais. Hoje, em particular, tô vendo muito esse senhorzinho rindo pra mim. Tudo bom? Gostei. É porque às vezes a carta parece estar viva, me encarando. Ela está, né? Não parece que está. Se mova além dos seus padrões ancestrais, além daquilo que está todo mundo repetindo, vá além, seja a ovelha negra se for o caso, mas se for para sua felicidade, para o seu bem-estar, para sua prosperidade, vá em frente. Porque assim você está honrando os seus ancestrais, não desgarrando todo mundo. Energia da cebola, deixe a purificação acontecer. Purificação, limpeza, banimento, a gente está falando isso basicamente desde a primeira carta, é um reforço, bem fácil de usar a cebola na nossa culinária, né, com essa intenção inclusive, essa erva sagrada. Nutrição intensa, recolha-se, descanse, acolha-se. Eu sei que é um mês meio puxado para falar disso, porque todo mundo fala, né, ai, corrida, ai, tanta coisa pra fazer, ai, tanta coisa para resolver, não sei o quê. Mas para você resolver tudo que você precisa resolver, você precisa estar de pé, e para você estar de pé, você precisa ter descansado, precisa se nutrir. Seja a sua prioridade. Olha a repetição. E aqui tem a energia do desejo e tem a energia da criança finalizando. Sabe o que eu sinto aqui? Que muitas vezes, tudo isso que a gente falou, né? A limpeza, olhar para si mesmo, se colocar como prioridade, conquistar coisas novas, o amanhecer está aqui. Que você faça, né, as suas coisas, que você encontre os seus desejos, encontre os seus objetivos, principalmente para honrar a sua criança. Aquela criança que às vezes não teve a oportunidade, não teve o melhor sapato, não teve o brinquedo, não teve a melhor escolaridade. Ou a que teve tudo, mas que faltou carinho. Seja lá o que faltou e o que teve abundante na sua infância. Hoje você é adulto, adulta o suficiente para olhar e dizer tudo que eu faço é honrando a minha criança. Tudo maneira de dizer, tá? Mas, tipo, a minha felicidade, eu me colocar em primeiro lugar, eu ir atrás dos meus sonhos, eu me permitir o descanso, é tudo pela minha criança. Porque se a minha criança olhar para eu adulta hoje, ela está feliz comigo ou ela está brava comigo? Pensa assim.
Então, essa carta do desejo, ela tem um negócio meio pesado, mas o que eu sinto de dizer é isso. Desejar não é ruim. Se apegar é ruim. Desejar, não. Porque o desejar, talvez com outros nomes também, que é manifestar, atrair, a gente está atraindo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria, é a lei da atração, é a nossa vida. Então, que a gente possa atrair, aqui ligando com a criança interior, né? O que sua criança não teve. E para além disso, que você possa criar qualquer coisa, porque é você quem quer. Fica a reflexão, mas é isso, né? Olha, os signos que estão se destacando, Áries, Peixes e Câncer nesse mês. Não que os outros signos não tenham importância, eu sempre digo isso para você. Eles podem estar relacionados com esses conselhos aqui que a gente viu. E se você é desses signos, preste mais atenção. E só para terminar a reflexão, parece meio coach motivacional, mas a lei da atração é isso. Quando a gente deseja, a gente emana, a gente atrai. E se não faz sentido para você, que pena. E se faz sentido, atrai consciente e prospera. E com isso eu encerro a sua leitura. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido, que traga reflexões para o seu coração, para o seu pensamento. E não esquece que o vídeo completo tem todos os meses de 2026 já postados no vídeo grandão, tá? E se fizer sentido para você levar algum tópico, algum tema para uma consulta de tarô, para uma terapia online e ao vivo, é só me chamar para a gente marcar, tá? Acho que eu dei todos os recados. Feliz 2026, não sei quando você está vendo isso, mas eu espero que seja um bom ano, um bom ciclo para todos nós, para você também. Muita luz, muita paz, gratidão. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nós nos tornar um caminho, um ser iluminado.